Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do No Consultório do Dr. Pica-Pau, um podcast do Externato Pica-Pau que pretende ajudar pais e educadores, desconstruindo todos os meses temas que fazem parte do processo educativo de todas as crianças. Estamos em fevereiro, mês em que se assinala o Dia Internacional da Síndrome de Asperger, uma perturbação de neurodesenvolvimento que faz parte do espectro do autismo e que se manifesta sobretudo em desafios na comunicação, na interação social e em padrões de comportamentos específicos. Para nos ajudar a compreender melhor este tema e a forma como podemos apoiar estas crianças e jovens no seu desenvolvimento, tenho o prazer de ter comigo em estúdio a professora Wanda Gato, especialista nesta área e com vasta experiência no acompanhamento de crianças com perturbação do espectro do autismo. Licenciada em Educação de Infância e mestre em Educação Especial, tem-se dedicado à formação e mentoria de educadores, pais e profissionais da área. Com experiência em coordenação de casas de acolhimento, direção técnica de estabelecimentos educativos e docência no ensino superior, especializou-se em terapia transpessoal, familiar e sistémica e coaching educativo. Atualmente, dinamiza palestras e formações sobre perturbações do desenvolvimento, parentalidade positiva e comunicação, ajudando a transformar a forma como educamos e acompanhamos crianças e jovens. Professora Wanda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para começarmos, pode explicar-nos o que é a síndrome de Asperger e em que se diferencia de outras perturbações do espectro do autismo? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui a partilhar alguns conceitos acerca desta especificidade cada vez mais comum nas escolas, em que profissionais de educação cada vez enfrentam mais desafios acerca da adequação e da adaptação a fazer para a aprendizagem e melhorar também o comportamento destes alunos. Portanto, é um prazer, muito gosto. Passo por falar e desconstruir aqui este conceito do síndrome de Asperger, porque está dentro do espectro do autismo e desde 2013 que não pertence à classificação, ou seja, pela DSM-5, não pertence à classificação de doença mental. Portanto, este síndrome de Asperger entrou para o espectro do autismo e atualmente está considerado como uma perturbação de nível 1, portanto, o que quer dizer que é um autismo de alta funcionalidade. Existem muitas pessoas que ainda se referem a este tipo de autismo com este nome, porque efetivamente também é mais fácil diferenciar este nível de autismo da especificidade dos outros dois. No entanto, queria aqui deixar bem claro de que esta especificidade já não existe dentro do espectro e é considerado um autismo de alta funcionalidade. Importa ainda explicar o que é o espectro do autismo, portanto, foi nomeado um espectro em que temos 3 níveis, temos o nível 1, o nível 2 e o nível 3, sendo que o nível 1 é de facto o nível mais leve, portanto, é onde está considerado o síndrome de Asperger. No nível 2 estão consideradas as pessoas com um nível moderado, em que necessitam de algum suporte, nomeadamente na funcionalidade e na autonomia, e depois no nível 3, em que é considerado o nível mais grave ou severo, e em que estas pessoas precisarão de muito mais suporte. Normalmente a comunicação não é verbal, portanto é um nível de alguma maior gravidade. Então, porque é que tivemos necessidade de chamar síndrome de Asperger ou autismo de alta funcionalidade? Porque efetivamente estas pessoas têm características mais leves e intensidade dos sintomas autísticos mais leves. Professora Wanda, sabemos que esta condição afeta a forma como a criança comunica e interage com os outros. Pergunto-lhe quais é que são as principais características e desafios que uma criança ou jovem com síndrome de Asperger pode enfrentar no seu dia-a-dia. Então, os desafios que as crianças com estas especificidades enfrentam no dia-a-dia são alguns, nomeadamente ao nível da interação social. Estas crianças têm alguma dificuldade em comunicar e têm alguma dificuldade em interagir com o outro de uma forma fluida. Portanto, têm dificuldade em interpretar também expressões faciais, têm dificuldade em interpretar frases com duplo sentido, portanto, têm interesses muito restritos e comportamentos muito repetitivos e nem sempre são muito aceitos
ou integrados em grupos sociais ditos típicos para a sociedade em geral. Muito bem. Sabemos, do ponto de vista da origem, que não há uma causa única identificada, mas que normalmente há um forte peso genético na identificação deste tipo de patologia. Pergunto-lhe qual é que é o estado atual do conhecimento sobre as causas inerentes ao síndrome de Asperger. As causas ainda não estão por justificar, ou seja, o que eu quero dizer é que, efetivamente, ao longo dos anos do estudo do autismo, tem-se vindo a verificar vários fatores que podem influenciar e desencadear esta alteração. Aquilo que sabemos já de antemão é que tem, de facto, uma base genética, em que há mutações, principalmente ao nível de sinapses neuronais, que fazem com que se desenvolva uma desconexão e também uma perturbação ao nível neuronal. Sabemos também que existem fatores ambientais que vão proporcionar ou não algumas complicações, nomeadamente a gestação do bebê durante a gravidez, a exposição da mãe a algumas substâncias tóxicas, possíveis infecções que a mãe possa ter contraído durante a gestação do bebê e que vão afetar diretamente o neurodesenvolvimento, neste caso da criança. No entanto, esta área neurológica, portanto, ou seja, o autismo está situado em termos neurológicos na área do córtex pré-frontal. Portanto, nem todos os autistas têm o mesmo nível de incapacidade nesta zona do cérebro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que pode haver comprometimento, mas cada um deles ter o seu perfil. Aliás, dentro do espectro do autismo, no nível 1, 2 e 3, existem vários tipos de perfis. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no nível 1 pode existir um autista que tem um comprometimento maior ao nível da funcionalidade, ou ao nível da linguagem, ou ao nível da interação social, ou a nível sensorial, ou noutro nível qualquer. No nível 2 também pode haver outro tipo de perfil. Por isso é que nós falamos de um espectro. Porque dentro do espectro nós temos vários fatores que vão indiciar qual é o perfil da pessoa com esta especificidade e quais são as limitações e as capacidades ou competências que a pessoa tem. Muito bem. Professora Wanda, há cada vez mais informação sobre a síndrome de Asperger e sobre o autismo, mas na verdade continuam a existir vários mitos que eu convidava a desconstruir aqui durante este podcast. Eu diria que existe muita desinformação também. Porquê? Porque ao longo dos anos o autismo foi sendo estudado, mas como já disse, não se encontraram ainda evidências científicas que o comprovem. Portanto, está ainda muito por desvendar, está ainda muito por comprovar. E nesta situação, ao longo da história da humanidade, foram sendo criados muitos mitos e muitas crenças em volta do autismo, exatamente por ser um diagnóstico muito desconhecido. Uma das principais crenças que se tem em relação ao autismo é que ele é provocado por vacinas. Está estudado e comprovado ao nível clínico que não há qualquer tipo de vacina que proporcione esta perturbação, portanto, esta desordem mental. Outro mito também, e que foi justificação durante muitos anos para esta especificidade, intitulava-se de as mães frigorífico. Porquê? Porque durante a gestação a mãe pouca comunicação tinha com o bebê e eram até chamadas as mães geladeira. Portanto, esta teoria vem-se a comprovar que não faz sentido nenhum, porque efetivamente não é o impulsionador desta perturbação de desordem mental. Depois, outro mito que é em volta das crianças com autismo é que elas não sentem, não têm emoções. Não é totalmente verdade. As crianças com esta especificidade sentem bastante, não sabem organizar as suas emoções e os seus sentimentos. E muitas vezes não compreendem a realidade. Porquê? Porque a informação entra em termos neurológicos como
imagens fotográficas. Portanto, a criança com autismo, seja de alta ou média ou baixa funcionalidade, tem alguma dificuldade no processamento da informação. Portanto, tudo o que o mundo exterior oferece em termos de estímulos é processado como se estivesse a ver um álbum de fotografias em que não é feito o encadeamento da informação, portanto ela não é organizada e não é processada e arrumada de forma mais célere para fazer sentido e para que a pessoa esteja confortável e também tranquila. Depois, outra coisa que surge muito ao nível social é a questão de que o autismo tem cura. Não, o autismo não tem cura. O autismo é uma desordem intelectual, como já disse várias vezes, e de facto é reabilitável. Existem competências que podem ser reabilitáveis, mas nunca existirá, para já, até comprovarem o contrário, nunca existirá uma cura profunda deste tipo de desordem. O que existe é, de facto, uma intervenção que pode ser eficaz logo nos primeiros anos de vida e a pessoa pode reabilitar algumas limitações que tem ao nível do seu desenvolvimento e possa até ganhar, ao longo da sua vida, mais funcionalidade, mais autonomia e também mais capacidade intelectual. Muito bem, e diria eu que para ganhar essa capacidade é de facto fundamental diagnosticar. E nesse sentido, pergunto-lhe como é que se faz o diagnóstico desta perturbação e que papel assumem os pais e professores neste processo de diagnóstico? Na altura em que fazemos um diagnóstico, é extremamente importante estarmos todos bastante sensibilizados para aquilo que vamos investigar. Porquê é que eu digo isto? Porque muitas vezes os sinais de alarme surgem por parte da escola e os pais não estão conscientes ou não estão ainda preparados para esta investigação, esta pesquisa. Portanto, é importante que pais, professores estejam todos em articulação e em consonância nesta procura do diagnóstico. Depois, o primeiro passo será sempre observar os sinais, não é? Normalmente, o sinal de alerta vem por parte da escola ou vem por parte até da família, que hoje em dia temos bastante informação ao nosso alcance e que acaba por conhecer alguns dos sinais típicos do autismo e acaba por identificar. O que é que acontece muitas vezes neste primeiro passo da observação dos sinais? Os pais não querem ver. Ou então os professores não sabem como abordar os pais nestas questões. E permita-me perguntar-lhe, e a partir de que idade é que estes sinais podem ser visíveis? Estes sinais podem ser visíveis desde que a criança nasce. Eu acompanhei mães que me dizem que desde o primeiro dia em que olharam para os seus bebés, conseguiram perceber que o foco e o olhar da criança não era igual aos outros. Isto parafraseando frases das mães. Eu acredito verdadeiramente que as mães neste caso, sabem, sentem e veem que algo não está bem com o seu filho. No entanto, não é de todo fácil para um pai e uma mãe identificar alguns sinais precoces e conseguir ter o discernimento e a sensibilidade para agir em consonância com estes sinais de alerta. No entanto, os sinais de alarme surgem entre os 0 e os 3 anos, existem sinais muito específicos que são necessários ser identificados e, quando devidamente identificados e intervencionados, são autênticos booms de recuperação, de reabilitação, porque até aos 3 anos a criança forma as fundações da sua estrutura, quer física, emocional, mental, etc. E se a intervenção for o mais precoce possível, irá-se conseguir a longo prazo muito mais resultados. E deixe-me perguntar-lhe, pode acontecer em sentido inverso? Ou seja, termos um bebê com níveis de desenvolvimento normais e que depois, a partir de uma certa altura, tem regressão e associarmos ao espectro da Asperger? Existem sinais no autismo que são muito evidentes. Existe, por exemplo, a ausência da linguagem. E a ausência da linguagem até aos 3 anos é muito subjetiva. Porquê? O início da linguagem começa por volta dos 3 anos.
Portanto, existem muitos pediatras, muitos educadores, muitos especialistas da área que falam nesta questão da aquisição da linguagem até aos 3 anos. A aquisição da linguagem não é só quando o bebê fala. A aquisição da linguagem começa quando o bebê observa imagens num livro, faz vocalizos, tem intencionalidade de comunicar com o outro. Portanto, este é um dos sintomas que eu realço sempre para os pais terem atenção, porque a comunicação não é a palavra, a comunicação é a intencionalidade de estabelecer comunicação. Portanto, eu diria que é um dos sinais mais evidentes e que se podem ter mais em conta quando queremos, de facto, ter um diagnóstico de autismo precoce. Muito bem. E depois do diagnóstico, o que é que acontece? E que estratégias e apoios considera serem mais eficazes para ajudar estas crianças no seu desenvolvimento e integração? Depois do diagnóstico, é muito importante, lá está, que estejamos em articulação, mais uma vez, que os pais tenham a plena consciência da realidade atual, e isto implica muitas vezes terem que fazer um luto do filho idealizado, o que é extremamente complexo. Os pais muitas vezes, quando chega a este ponto, que é o ponto da ação, da intervenção, não conseguem avançar porque efetivamente não conseguem fazer os estágios de aceitação de um luto de uma criança que não existe, que é uma criança idealizada, foi desejada, perfeita, e não quer dizer que não o seja, mas é um luto de uma criança que de facto, se calhar, não está nas condições que os pais desejariam. Então, antes de partirmos para a intervenção, é muito importante ser feito um trabalho com a família. É ser feito um trabalho de consciencialização, de acompanhamento e também de algum apoio e de ajuda aos pais. Depois de percebermos que existe algo que não está bem, terão que ser feitos testes, terão que ser feitos alguns diagnósticos e classificados de forma efetiva e clínica também, que comprovem que existe, de facto, um diagnóstico de autismo. Muito bem. E obviamente, percebendo que estes jovens são integrados na escola, como é normal, assumimos, portanto, que a escola tem, obviamente, um papel crucial nesta adaptação e inclusão destes alunos. E por isso perguntava-lhe o que é que podem os professores e colegas fazer para criar um ambiente mais acessível e favorável à aprendizagem e socialização destas crianças. Bom, antes de mais, é necessário toda a comunidade escolar estar consciente e sensibilizada para trabalhar com este tipo de especificidade nos alunos. Criar um ambiente o mais calmo possível e também acessível. O que é que isto quer dizer? Em termos práticos, que uma criança, um aluno que esteja a frequentar o primeiro ciclo, aprenderá de uma ou outra forma que não tendo a especificidade do autismo. Portanto, em primeiro lugar, eu diria que a sensibilidade e a consciencialização dos profissionais é muitíssimo importante, existir muita disponibilidade para adaptar, para ajustar, muita paciência, muita tolerância e, sobretudo, muita observação da necessidade que o aluno tem. Dentro do espectro do autismo, como disse lá atrás, dentro do nível 1, neste caso o síndrome de Asperger, nós temos várias nuances de aprendizagem. Se todos nós temos estilos de aprendizagens diferentes, este tipo de crianças tem também estilos de aprendizagens muito diversificadas. Então é necessário, por exemplo, reforçar muito os estímulos visuais ao nível da informação. Estas crianças têm uma memória, como eu costumo dizer, fotográfica. Eles aprendem vendo, eles aprendem memorizando. Nem todos, nem nenhuns. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que a norma é esta. Não quer dizer que sejam todos assim, mas as informações visuais são muitíssimo importantes, porque o raciocínio de um autista é um raciocínio objetivo, concreto. Não existe duplo sentido da mesma coisa, não existe muito raciocínio abstrato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu costumo dizer muitas vezes que aprendo imenso com os autistas no sentido de a verdade e a mentira,
A noite e o dia, para eles não existe um meio termo. Portanto, é tudo muito objetivo e muito concreto. Depois, criar um ambiente de aprendizagem verdadeiramente inclusivo. O que é isto para um aluno com autismo? É, de facto, estabelecer rotinas claras. Nunca deixar de cumprir as rotinas. Um autista não se sabe organizar no tempo e no espaço. Ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter um mapa, tem que ter um GPS para que ele se possa regular internamente. Sem esta rotina, sem a estrutura, ele vai se desorganizar, vai começar a desregular e é nestas alturas que acontecem as crises e as descompensações de comportamento, em que eles muitas vezes se tornam mesmo agressivos e em que perdemos o controlo da criança. Depois, também, falar com eles de uma forma muito objetiva e clara e com muita repetição. Ou seja, se eu quero dar uma orientação a um autista, eu tenho que dizer uma frase de cada vez. E tenho que dizê-la de forma clara e objetiva e, se for preciso, repetir as vezes que forem necessárias. E depois, também, evitar sobrecarregar estes alunos com estímulos sensoriais. As salas que estes alunos frequentam não devem ter paredes com muita informação visual. Porquê? Porque se a todos nós baralha estar numa sala em que eu estou a aprender a letra I, mas eu tenho um sem número de letras espalhadas pela sala, se me baralha, que não tenho este tipo de processamento neurológico, a uma criança com autismo vai ainda desorganizar mais. Portanto, a informação tem que ser muito concisa, muito direta e um estímulo de cada vez. Eles têm uma hiper-resposta ou hiporresposta sensorial, tanto a estímulos visuais como auditivos. Por isso é que nós vemos muitas vezes as crianças com autismo fazerem o gesto de colocarem as mãos nos ouvidos, porque efetivamente quer dizer que o seu processamento sensorial está sobrecarregado. E normalmente quando isto acontece, ou quando eles se balanceiam, portanto este balancear é uma tentativa de se autorregularem individualmente, portanto nós somos embalados quando somos bebés, exatamente porque não nos sabemos autorregular sozinhos, e se tivermos sobrecarga sensorial, o autista vai de facto reagir desta forma, vai ou descompensar ou tentar se autorregular. Muitas vezes também acontece começarem a ter movimentos repetitivos bruscos ou então começarem a deslocar-se numa mesma direção vezes sem conta. Nestas situações, em descompensação, em desregulação, perceber o que é que foi o gatilho daquela desregulação, manter o ambiente o mais calmo possível, falar de forma tranquila, transmitir serenidade e tranquilidade e esperar que passe. Dar orientações no sentido de estás constantemente levantado, senta-te, não podes estar de pé, não podes mexer os braços, isto é meio caminho andado para a descompensação se agravar e ficar mesmo fora de controle. Muito bem. Os pais, obviamente, têm um papel fundamental. Falou há pouco dessa dificuldade de assumir o problema. Pergunto-lhe, para os pais que nos estejam eventualmente a ouvir e que possam ter um filho com esta condição ou que possam transparecer alguns sinais, que conselho é que lhes pode deixar? O conselho que eu dou a todos os pais é, efetivamente, aceitar e compreender o filho que têm. Não aquele que gostariam de ter, não aquele que sonharam ter, mas aceitar a realidade como ela existe. As crianças com autismo são crianças iguais às outras, apenas com um processamento diferente, em que é necessário ajustar muitas vezes a informação para aprenderem melhor, é necessário ajustar as condições para o seu comportamento ser regulado, ajustar a rotina e organizar o mundo externo para que eles possam organizar internamente, mas não deixam de ser crianças, não deixam de ser pessoas humanas
que também são amor, que espalham muito amor, porque eles efetivamente têm uma capacidade afetiva muitíssimo grande. E o conselho que eu daria aos pais é: olhem para o vosso filho como ele é e não como gostariam que fosse, porque vão descobrir um potencial enorme e vão lapidar de certeza absoluta um diamante. Muito bem. Uma última questão. Falou há pouco da questão dos sintomas ou das causas. Muito bem. Uma última questão. Falou há pouco das causas associadas e a verdade é que os estudos mais recentes nos dizem que tem-se verificado o aparecimento de cada vez mais casos. Pergunto-lhe se é mesmo assim e, em caso afirmativo, a que é que podemos associar este aumento do número de casos? O aumento do número de casos tem a ver com fatores ambientais e tem também a ver com os estudos científicos que têm vindo a ser ao longo destas últimas décadas. Como disse no início, o autismo faz parte da humanidade, portanto sempre existiu. Neste momento é mais diagnosticado e é mais classificado. No entanto, sabemos que ao nível alimentar, ao nível do meio ambiente, existem fatores que proporcionam um maior desenvolvimento ou então uma intensificação dos sintomas. Se temos um autista de alta funcionalidade com algumas questões sensoriais, etc., hoje em dia somos abalroados por estímulos sensoriais a toda a hora pela tecnologia. Portanto, só por aí podemos prever que há uma intensidade maior no desenvolvimento do autismo. No entanto, foram criadas de facto mais formas de estudar o autismo. No entanto, existem também, desculpe interrompê-la, passará também pela questão de uma maior consciencialização e dos pais estarem mais alerta para... Também, e existem muito mais especialistas a estudar a neurodiversidade e a neurologia também do ser humano, que vão fazer com que sejam identificados também muito mais casos. No entanto, eu gostaria de deixar bem claro que os fatores ambientais que nós estamos a conviver atualmente na nossa sociedade são muito impactantes também para a manifestação mais intensiva dos sinais do autismo. O que antes passava quase despercebido e a pessoa se calhar acabava por se adaptar às circunstâncias sociais, atualmente nós temos o oposto, não é? Temos todo um contexto social com fatores ambientais a impulsionar tudo o que são traços autísticos e comportamentos também autísticos. Nós, se fizermos uma analogia com o uso das tecnologias, atualmente, por exemplo, numa família dita normal, em que existe um pai e uma mãe e 2 ou 3 filhos, nós podemos ver muitos momentos em que a tecnologia toma conta do ambiente familiar. Portanto, há menos comunicação, menos interação, menos afeto e tudo isso acaba por nos aproximar cada vez mais de alguns traços autísticos e depois estas crianças vêm para a escola com estas dificuldades em saber interagir, em saber comunicar, em saber manifestar afeto, em saber estar em grupo. Portanto, tudo isto vai fazer com que, se há sintomas que estão latentes, que sejam impulsionados com muito maior intensidade e que se manifestem. E isto vai acabar por afetar a aprendizagem de uma forma global e vai acabar também por afetar o comportamento de uma forma generalizada. Muito bem. Professora Wanda, chegamos assim ao fim deste episódio. Muito obrigado pela sua presença e por nos ter ajudado a compreender melhor este tema tão importante. Obrigada eu. Até uma próxima. Chegamos assim ao fim de mais um episódio. Da nossa parte, despedimos-nos e prometemos voltar em março para falar sobre um novo tema, também ele essencial no desenvolvimento das crianças, a terapia da fala. Até lá, desejamos a todos a continuação de um bom ano letivo.